aprender uma receitinha de carne moída super diferente? Então, meninas, essa é uma receitinha com carne moída, com creme de milho por cima, que a gente leva pro forno, que fica sensacional. Tenho certeza que vocês fazendo vão impressionar a todos. Quer aprender comigo? Então bora para nossa receitinha. Então bora para o nosso preparo. Vamos colocar no liquidificador 100 ml de água, uma caixinha de creme de leite. Se for a latinha, coloque sem o soro. O ideal aqui é o de caixinha, porque como nós vamos levar ao fogo, ele não vai talhar. Vamos colocar também uma latinha de milho verde, né? Milho de conserva. E aqui eu tenho uma colher de sopa de requeijão cremoso, aqueles de copo. Vou bater tudo isso até virar um creme. Então vamos lá. Então vamos para o próximo passo. Batemos o nosso creme e agora nós vamos dar uma refogadinha nele. Eu vou aquecer aqui a minha panela, vou colocar um fiozinho de azeite, tudo muito a gosto, tá, gente? Vou colocar também uma colher de sopa de manteiga. A manteiga dá um sabor, né? Então é legal colocar. E vou colocar um pouco de cebola a gosto. Não gosta de cebola, pode colocar o alho. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cebola e vou deixar ela ficar um pouquinho transparente aqui para mim adicionar o meu creme. É mais para dar um sabor mesmo, porque se a gente só colocar o creme de milho assim, ele vai ficar insosso, que fala, né? Sem sabor. Meninas, cebolinha frita, na realidade ela deu uma murchada aqui, ó. Eu vou adicionar o nosso creme. Coloquei o nosso creme de milho e vou dar uma fervida nele aqui. Vou deixar ele dar uma engrossadinha. Aqui a gente vai acertar o sal. Mas lembrando que como nós vamos colocar em cima da carne, ainda tem a mussarela, a gente não pode salgar muito, é só para ter tempero, então não vamos colocar muito sal. É só experimentar e colocar uma pitadinha de sal. Achou que tá sem sal? Coloca um pouquinho mais. Gente, olha só, viu que já levantou fervura? Então esse é o ponto. Na realidade, esse refogado aqui que a gente está dando nesse creme é só para realmente não deixar ele sem sabor, só ficar aquele gosto do milho puro. Então, a cebola, a manteiga, o azeite aqui já teve essa função. Ferveu, eu vou reservar e vou para outra parte. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos dar uma refogada na nossa carne moída. Vamos aquecer uma panela. E eu vou colocar aqui... aqui eu tenho mais ou menos 150 gramas de bacon. Então eu vou colocar o bacon e vou fritar um pouquinho aqui, para ele soltar um pouquinho da gordura e também para ele ficar mais douradinho. Vou colocar um fiozinho de azeite só para ajudar aqui ele não grudar na panela. Enquanto o bacon frita, gente, já se inscreveu no nosso canal? Anda compartilhando aí com os amigos. A gente precisa muito do like de vocês, precisa muito da curtida de vocês, precisa muito que vocês compartilhem, precisa muito que vocês se inscrevam no canal. Isso pra gente é muito bom, porque também nos motiva a continuar deixando receitinhas deliciosas para vocês. Então vamos lá, ó. Nosso bacon aqui já tá quase frito, ó. Eu vou colocar a cebola. A cebola é uma quantidade a gosto. Aqui eu tenho meia cebola picadinha. Eu estou usando a roxa, mas pode usar qualquer uma. Cebola já deu a sua murchada. Eu vou colocar. Aqui eu tenho uma colherzinha de alho picadinho. Esse é aquele que a gente compra pronto. Já vou aproveitar aqui também. E aqui eu tenho um tomate cortadinho em pedacinhos. Vou acrescentar aqui para ele dar uma murchadinha aqui, ó. Ah, gente, eu esqueci. Se vocês observarem aqui, ó, tem uns pedacinhos verdes. Eu tinha um pedacinho de pimentão, eu piquei e coloquei aqui. Se vocês tiverem aí, pode colocar. Se não tiver, não tem problema nenhum. É que como tava um pedacinho na geladeira, eu aproveitei para nossa receita. Agora, nós vamos acrescentar aqui 500 gramas de carne moída. Eu tô usando o patinho, mas você pode usar a carne moída da sua preferência.
Vamos misturar aqui a nossa carne. Nesse momento, eu já posso acrescentar tudo que eu tiver de tempero. Então, aqui eu vou colocar umas 2 colherzinhas de azeitona picadinha. Vou colocar aqui também, aqui eu tenho uma misturinha, viu, gente? Eu tenho vinagrete, eu tenho salsa desidratada, tenho alho desidratado. Eu fiz uma misturinha aqui, dá mais ou menos umas 2 colherzinhas de sopa de tempero e vou colocar aqui. Aí vocês podem usar esse mesmo que eu tô usando ou o tempero da preferência de vocês. Mas coloca os temperinhos porque quanto mais temperadinho a carne, mais gostoso o nosso prato vai ficar. Carne moída refogadinha, olha só. Dá pra ver aí que tá bem sequinha, você viu? Olha, já cozinhou bastante, já tá num pontinho legal. O que eu vou fazer agora? Eu não coloquei sal. Lembra que no começo eu coloquei os temperos, mas não coloquei o sal? Por quê? Tem bacon, azeitona e esse já tem um pouco de sal. E lembrando que no creme de milho também já tem um pouquinho de sal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma pitada de sal. Ó, 2 pitadinhas assim pequenas. Vou misturar bem e vou experimentar para ver se está bom de sal. Ótimo de sal. Perfeito. Então agora eu vou desligar e nós vamos para a montagem da nossa carne. Então agora nós vamos para a nossa montagem. Aqui eu tenho uma forma de bolo mesmo. Ela tem 23 centímetros de diâmetro. Mas aí vocês podem colocar num pirex, numa quadrada. Vocês olhando mais ou menos a quantidade que dá, vocês escolhem aí o refratário que possa ir ao forno com o nosso prato, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, a carne está refogada. Vou despejar a minha carne moída aqui. Olha, você vê como rende? Meio quilo de carne moída, gente. Olha o tanto que deu aqui. Vai servir aqui tranquilamente umas 4 pessoas. Então, ó, vou distribuir bem aqui a minha carne moída. Olha, vou espalhar bem aqui. Espalhei a carne moída. Agora, olha que bonito que já tá isso aqui. Espalhei. Eu vou colocar, lembra do nosso creme de milho? Vou despejar aqui por cima. Então, olha como ele já ganhou consistência. Olha como ele já tá grosso. Já esfriou um pouco. Então, eu vou espalhar aqui. Ó, por todo o meu prato. Ó, toda a minha forma. Vou cobrir a minha carne moída. Vou, para ficar ainda mais ruim, ó, vou acrescentar 300 gramas de queijo. Aqui é mussarela, tá picadinha, mas você pode colocar ralada, pode colocar ela em fatias, tá? Eu vou colocar aqui por cima. Espalhei a mussarela. Agora, isso aqui é a gosto, eu vou colocar um pouquinho, vou espalhar um pouquinho de orégano aqui por cima. Ó, espalhei um pouquinho de orégano. Vou levar ao forno a 180 graus até esse queijo todo derreter, porque não tem um ponto certo, é só até o queijo derreter mesmo, só para dar aquela gratinada, porque a nossa carne está cozida, o nosso creme de milho também, então é somente para derreter essa mussarela, tá bom? Então eu vou levar pro forno e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou. Gente, receitinha pronta e eu vim aqui para mostrar para vocês o resultado. Eu vou pegar aqui um pedaço, vou colocar no prato, o Luciano tá aqui de pertinho, e aí ele vai filmar pra gente. Olha a delícia. Eu não sei que lado eu coloco aqui pra ele ver. Olha isso aqui, gente. Olha. Dá uma olhada na cremosidade disso. Isso aqui com arrozinho. Eu vou ter que experimentar. Então, antes de eu experimentar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu ficou em torno de 15, 18 minutinhos aqui, tá? Ficou mais ou menos isso, não passou de 18 minutos. Mas é o meu forno, aí o de forno de vocês se conhecem. Deu essa dourada em cima, já tá ótimo, porque todo o restante já estava cozido, né? Então eu vou experimentar aqui. Muito, muito bom. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo.